Olá, bom dia. Eu sou o Willis Giaquinto e estou aqui hoje no grupo Escritores Independentes, os Heróis da Resistência, fazendo um vídeo para falar um pouco de escritores, livros, né, cultura, né, nessa vibe. Então, estou aqui para falar um pouco disso. Essa vibe hoje é domingo, 26 de julho de 2026. Normalmente eu faço minhas lives no YouTube e aqui no Facebook aos sábados, mas ontem eu estava então presente lá na nona Feira Literária de Varginha, na FLIV, que começou no dia 23, então é 23, 24 e 25, então eu estive lá presente, juntamente com inúmeros aí, mais de 70 escritores independentes. Então estou fazendo aqui o registro e vou fazer alguns comentários a respeito disso tudo, né? Porque eu coloquei até aqui neste grupo, no Facebook, eu coloquei escritores independentes, os heróis da resistência. Por que isso, né? Resistência. Porque, na verdade, hoje em dia, no Brasil, falando aqui, né, do nosso país, cada vez menos pessoas leem. Essa é uma constatação, esse é um fato, né? Então eu estou aqui, acho assim que esses eventos e feiras literárias, principalmente pelas cidades aí do interior, né? Interior aí que eu já conheço alguma coisa de São Paulo, Minas, eu estou em Minas, em Varginha, e é interessante a gente falar um pouco sobre isso para que a gente, tipo assim, a gente continue na resistência, quer dizer, hoje escrever, né, literatura, poesia, tudo, no Brasil é estar nesse campo aí da resistência. A resistência à ignorância, ao analfabetismo funcional e real. E é sempre interessante, eu já participei de várias feiras literárias por cidades aí do interior, como eu falei, principalmente aqui em Minas Gerais, aqui no sul de Minas. E é importante trazer esse assunto para mim, pelo menos, pelo fato de que esse povo todo, né, lá na Feira Literária de Varginha, que foi organizada pela APSUL e com apoio aí de vários, né, patrocinadores e também com apoio da Fundação Cultural de Varginha. É importante esse tipo de evento porque dá um pouco de visibilidade, não muita visibilidade, infelizmente, mas dá um pouco de visibilidade a, a nós, escritores independentes, que estamos aí remando contra a maré, né? Porque não existe muito incentivo à literatura e ao ato de ler, né? Não existe esse. Fala-se muito, né? É aquela história, falar é uma coisa, praticar é outra, né? Então fala-se muito, né, de que as pessoas não leem e tal, mas não há um projeto, né,
a nível nacional de incentivo à leitura. Então, uma sugestão, né, para aquelas pessoas que estão aí no poder, em todos os níveis, seja no federal, estadual, municipal, no sentido de apoiar a literatura em si, né, em todas as suas formas. Isso é uma coisa do nosso país, que o nosso país a gente não pode esquecer que o nosso país é um país subdesenvolvido, continua sendo. Deram um nome bacana aí, que é país emergente, mas não há emergência nesse sentido sem cultura e sem, né, literatura, sem leitura, sem livros. Então, nós estamos aí eu parabenizo a todos os escritores que estiveram presentes aqui em Varginha, na feira literária, e pessoas aí de várias cidades além, né? Além de Varginha, cidades como Três Corações, Itajubá. Eu estou tentando lembrar as cidades aqui, né? Eloy Mendes, também do interior de São Paulo, de Mogi das Cruzes, de Taubaté e outras cidades, até de Poços de Caldas e foram assim, muitas cidades, tá? Mas foi uma bela reunião de todo esse povo, no sentido do estímulo à literatura, cada um no seu gênero, cada um nas suas peculiaridades, mas todo mundo ali tentando, ainda resistir, à baixa cultura que impera no país hoje. A internet, que poderia ajudar muito nisso, não colabora, porque, na verdade, as pessoas hoje vivem mais nas frivolidades, na própria estupidez, né, que vem à tona aí pela internet. Mas, então é isso. Tem escritores de Varginha, tem inúmeros, né? Então tinha mais de 70 escritores e escritoras presentes lá nesses eventos aí. Foram 3 dias. Super legal, eu digo, tá? E aí, então eu conheci até, assim, mais especificamente, tive um contato muito legal com o Maurício, né? Maurício Castro, que é de Poços de Caldas, e também com o Raulinson, né, de Itajubá, não, de Itajubá. Itajubá é o pessoal que me deu até uma coletânea lá deles, e também Taubaté, né, que pessoal assim se destacaram lá. Então teve assim gente de vários lugares, né? Eu já falei Três Corações, Três Pontas, aqui, cidades aqui por perto também, né? E super legal. Bom, gente, é isso aí, né? Acho que eu já fiz as menções aí em nome de todos, ou então em homenagem a todos os participantes, a todos os escritores e escritoras. E então é isso. Maurício, né, de Poços de Caldas, escreve, tem vários livros infantis, né? Aqui está até a figurinha dele que ele me deu e tal, a gente não trocou livro. E também o Raulisson, também de Taubaté, né? Pessoas que a gente bateu mais papo, a gente conversou mais, fez amizade, etc. E é isso. Mas aí eu queria entrar no assunto, né, da escrita, falar um pouco assim da minha trajetória, até para vocês, para quem ainda não me conhece, não me conheceu, etc. Eu tenho um livro, esse aqui, ó, Cidadania é o Direito de Ser Feliz, tá? Esse livro faz 30 anos, agora em 2026, fez 30 anos que eu escrevi. Foi o meu primeiro livro, tá? Foi esse. Essa é a primeira edição. Aí depois, a segunda edição, Cidadania, o Direito de Ser Feliz, né?
foi pela editora Escortece, né, de São Paulo. E a terceira edição é essa aqui, né? Também aí pela editora Biblioteca 24 Horas. E todas essas edições, elas estão esgotadas. Eu tenho algum exemplar aqui e tal, mas foram edições desse meu livro de 30 anos, primeiro livro, todas as edições esgotadas. Praticamente eu não tenho. Tem um ou dois exemplares, etc. Então, esses são livros de cidadania, certo? O tema é cidadania. Depois eu escrevi, eu sou psicoterapeuta, né, e psicanalista, então, aí eu escrevi um livro também, este aqui, né, sobre autoestima, afetividade e transformação existencial. E esse outro livro aqui, que é uma coletânea de textos comportamentais, que é o Viver Consciente, que está aqui atrás, aqui, o banner, né? E depois escrevi um outro livro, que foi o ano passado, que é um livro de poemas, palavradores, poemas, encantos e lampejos. E este ano, lá na feira literária, eu lancei esse livro aqui, ó, bonitinho aqui, Amores Pets, que é um livro sobre pets, sobre animais de estimação, em forma de poemas também. Então, essa é a minha obra e tenho participação em muitas coletâneas, né? Nós tínhamos um grupo na internet, o pessoal que chamava-se Gândavos. Gândavos é contadores de histórias, então são vários livros também, coletâneas, né, de contos. Eu também escrevo contos, então eu escrevo. É meio estranho falar isso, né? Eu escrevo quase sobre tudo, né? Mas é importante saber um pouco da história, porque eu aprendi a ler quando eu, de 3 anos e meio de idade, nessa faixa de 3 anos e meio a 4 anos, eu aprendi a ler. Aprendi a ler com a minha mãe, Rosa. E essa minha mãe, Rosa, eu já falei em vários lives, né? Que ela foi minha mãe adotiva e foi a mãe que eu escolhi para mim, então é minha mãe mesmo, né? Porque eu tenho toda uma história aí de abandono e tal, mas não é a hora de falar sobre isso, né? Estou escrevendo um livro autobiográfico, inclusive, onde eu conto todas as histórias da minha vida aí, né? Essa vida que eu ainda estou nela. E eu, então, você veja bem, a partir dos 4 anos, quando eu aprendi a ler, então os livros trouxeram, né, me abriram a minha mente, os meus horizontes a partir dessa idade. Eu estou lendo até hoje, né? 70 e tantos anos depois, continuo lendo e continuo escrevendo. Então, a ideia de escrever, praticamente, vamos dizer assim, ela vem desde essa idade, onde que eu achava super interessante, né? As histórias que eu li, os romances, eu li de tudo já, né? E li os clássicos como Shakespeare, li Dostoiévski, como Machado de Assis, como escritores brasileiros, que a gente acaba sendo influenciado de algum modo, né? Jorge Amado, então já li, né, os clássicos, né, de escritores brasileiros e poetas como Carlos Drummond de Andrade, né, e como outros tantos, né, que eu não vou fazer citações totais aqui, né, mas então eu desde esse período, né, eu tinha aquela ideia, um dia eu também vou escrever alguma coisa. E eu vim realizar, veja bem, né? Eu vim realizar essa história de ser escritor a partir desse livro que eu mostrei para vocês, que era um livro sobre cidadania, onde que eu falo sobre cidadania, baseado até nas minhas experiências de vida e
no trabalho comunitário, voluntário, que eu exerci durante muitas décadas aqui onde eu moro. Então, ou me instituí, na verdade, um escritor, um poeta e coisas assim. E cada um dos escritores que a gente vai conhecendo por aí, cada um tem a sua história, né? E eu respeito todas as histórias e admiro todas as pessoas, né? Na feira literária, eu conheci, eu digo conheci, é porque era muita gente, então, mas todo mundo ali, a cada um escrevendo ao seu modo, a sua história, os seus poemas, seus contos, seus romances, né? Isso para mim é alentador. Eu não sou, vou falar uma coisa para vocês, eu não sou um bom vendedor de livros, sabe? Essa coisa de vender não é muito comigo, mas eu escrevo para compartilhar. Tanto é que meus livros eu sempre dou um jeito de colocar num preço acessível para as pessoas e tal, né? E acho muito. Então, eu sou um escritor, assim, compartilhador, né? Eu não pretendo viver de literatura, de livros, etc. Então, eu sou um pouco diferenciado, tenho um certo privilégio no sentido de poder fazer livros, escrever livros e compartilhar com as pessoas de todas as formas, né? Inclusive crianças, né? Que sempre encontro crianças nessas feiras e tal. Às vezes até dou algum livro e tal, e é muito legal, né? Para estimular. Então nós estamos assim, quando eu falo assim dos heróis da resistência, é porque nós vivemos, né? Nós que produtores de boa cultura, de alta cultura, nós somos resistentes, porque nós somos teimosos, né? Para ser escritor no Brasil, você tem que ser teimoso. Você tem que enfrentar todas as barreiras aí de editoras e tudo mais, porque inclusive tem muita editora, né, que causa problemas para os escritores independentes, né? Tem muita gente hoje, muita editora aí que dá golpe, né? Eu mesmo já tive dificuldade com editoras, no sentido assim de entregarem o trabalho, né? Porque é complicado, né? Infelizmente. Mas a gente está aí, estamos na resistência. Então, eu homenageio aqui todos os escritores independentes do Brasil, seja de qualquer gênero, porque não é fácil, mas nós não podemos esmorecer, né? Nós não podemos ficar para, tipo assim, se entregar. Então, quem tem o dom de escrever, quem tem a prática, a vontade, eu falo dom também, né, no sentido assim, né, não é todo mundo que tem a condição, né, de escrever. Então, tem pessoas que têm dificuldade e tal, mas as pessoas que conseguem escrever, né, às vezes a gente vê, eu já vi assim, todas as feiras literárias que eu já participei, já conheci aí, pode-se dizer assim, algumas centenas aí de escritores independentes pelo Brasil. E alguns que eu faço contato aí pela internet e tal. Mas, então, essa live aqui é meio homenageando a todos os escritores independentes do Brasil. Porque nós temos que continuar na resistência, quer dizer, temos que continuar escrevendo e forçando a barra, porque, né, existe hoje muita coisa, né, por aí que também nem é literatura, nem é poesia, não é nada, é coisas feitas aí pela inteligência artificial, que as pessoas às vezes acham fácil, né, entregar aí, né, para a inteligência artificial escrever o seu próprio livro. Eu já vi, recebo aqui muitas propostas, né, de tecnologia, né? Escreva o seu livro, né? Quer dizer, você bota lá um nome, alguma coisa e a inteligência escreve, né? Essas coisas assim. Tal. Mas
eu ainda acredito que a melhor inteligência é a do ser humano. E é por isso que nós devemos desenvolvê-la o tempo todo. Então, a questão que passa muito nesse sentido, então, é que a gente precisa entender, né? Que, inclusive, alguém me convidou para ir lá na Bienal do Livro, lá em Taubaté, né? Eu vou ver ainda aí, para ver se a gente vai lá em Taubaté, São Paulo. Então, o escritor no Brasil é aquela história. Se você é iniciante, coisas assim, tem dificuldade, porque as editoras elas querem publicar, elas querem ganhar dinheiro, então elas querem publicar aquilo que, como diz o outro, que elas têm certeza que vai dar lucro, que vai vender. Então, é tudo isso. Então, o escritor independente tem essa dificuldade, mas existem mecanismos por aí, pela internet, existem até alguns portais, né? Onde que você pode escrever, colocar o seu livro lá e tal, né? Existem vários mecanismos. A questão é que a gente tem que estar pesquisando, tá? E, mas eu quero falar um pouco também da importância da leitura, independente do gênero aí, tá? Porque eu, na minha trajetória, eu li de tudo. Lá atrás, eu li livros de bolso, né? Eu li, na época existiam as revistas de fotonovelas, eu li o princípio, né? Branca de Neve, esses livros clássicos aí da literatura infantil, infanto-juvenil, e li também outros grandes escritores. Li muito, por exemplo, nos anos 70, o Hermann Hesse, que é um cara assim com uma obra fenomenal e que tem muito a ver assim, até com o desenvolvimento de vida das pessoas, né? Então, como eu disse, eu li livros, né, do Dostoiévski, livro do Shakespeare, livro de filosofia, né? Eu estudei filosofia, então li muitos livros dos filósofos, de tudo, né? A gente precisa ler bastante, né? Porque, inclusive, quem quer ser escritor tem que ler bastante. Quem tem que ler bastante para juntar, formar, inclusive, uma linguagem, formar, né, desenvolver o cérebro no sentido de você poder ter uma linguagem, de poder ter né, palavras, né? Eu adorava muito assim descobrir novas palavras, entendeu? Então, quer dizer, você vai formando aí um cabedal, né, de informação, de linguagem, de linguística, né, para escrever bem. Porque a escrita tem a ver também com a comunicação, né? Como é que você comunica as coisas escrevendo. Porque quando você escreve, não sei se vocês já pensaram nisso, porque quando você escreve, você também forma cenários na sua escrita, né? Você forma cenários na sua escrita, quer dizer, a escrita ela é muito abrangente no sentido do simbolismo, porque você cria todo um mundo na escrita, né? E a palavra que estava me fugindo aqui era vocabulário. Você forma um vocabulário, né? E esse vocabulário você vai colocando em prática através da escrita e vai ativando o imaginário da pessoa, do leitor. Então, escrever é uma arte, na verdade, né? As pessoas às vezes não percebem. As pessoas, quando se fala artista, as pessoas pensam só o quê? O artista é o da novela, é o do filme, né? Ou é o artista plástico que pinta e tal, né? Mas do teatro. O escritor é um artista.
Isso que talvez alguns escritores não se percebem, mas você, enquanto escritor, você é um artista, você é um artífice das palavras, da linguagem, você cria imagens através das palavras. Então é uma arte fenomenal, né? Quando você escreve. Porque antes da imagem vem a escrita, vem a palavra. A palavra sol, né? Quando você fala em sol, você já cria uma imagem do sol. Quando você fala na lua, a lua surgiu, né? Tem até uma música que fala, né, que a lua surge por detrás das verdes matas, né? Então você vê a lua, a imagem. O exercício da escrita, ele tá na base da imagem, digamos assim. É um modo de pensar e de ver, né? Eu estou falando, se você, tipo assim, não concorda, né? Então você busca outra teoria aí, né? Mas é isso que acontece. Quando eu abri, como eu já falei, a leitura, ela abre, né, perspectivas para você enxergar o mundo, para você ampliar o mundo. Isso é fundamental, né? Porque a gente precisa de ter essa, né? Quando você vê uma história infantil, por exemplo, né? Quando você lê, era uma vez, né? Era uma vez a Branca de Neve e né, a bruxa malvada, você já imagina, né, as características da Branca de Neve e da bruxa malvada. Cada história que você lê, né? Você cria na imaginação essa história, você vai vendo os personagens. Outro dia eu estava revendo aí a literatura aí do Franz Kafka, não sei se vocês conhecem, né? Franz Kafka, o livro de maior sucesso dele chama-se A Metamorfose, aonde que o personagem um dia acorda e virou um inseto. Alguns dizem que esse inseto é uma barata, né? E às vezes outros dizem que é eu. Quando a primeira vez que eu li, eu achava que ele era uma tarântula, né? Uma grande aranha, né? Quer dizer, cada um cria as suas imagens através da literatura. Mas eu citei aqui o Franz Kafka, né? Que o livro dele é A Metamorfose, é o mais famoso, né? E tem também outros livros dele, né? Tal, quer dizer, O Processo, por exemplo, que é um livro assim super surreal, né? Que o cara vai preso, mas não sabe por que foi preso e tal. Quer dizer, ele é acusado, mas não sabe do que ele foi acusado. Então, existe tudo isso, né? Se você lê aí o Dostoiévski, você vai ter que criar todo aquele ambiente do livro dele, né? Então, cada um que você lê, você cria todo um ambiente, você cria. Os jovens hoje em dia, eu converso muito com jovens, eu digo assim, é bom para você amplia o alcance a sua imaginação e você ativa o seu cérebro quando está lendo. Quando você está lendo, quando você está escrevendo, né, você está ativando o seu cérebro. Se você não faz nenhuma dessas atividades, seu cérebro fica lá dormindo e vai se apagando, né? Coisa que eu costumo falar às vezes em palestras, né? Eu digo assim, se você não usa o seu cérebro, ele fica obsoleto, né? O seu cérebro é como se fosse um automóvel. Se você deixar um automóvel, um carro, né, na garagem, sem nunca utilizar, ele vai se deteriorar por nunca ter sido utilizado. Assim é o cérebro. O cérebro é o seu carro na garagem. Se você nunca o utiliza, ele fica obsoleto. Sabe?
Ele não funciona, porque os neurônios, eles não têm. Vamos falar uma coisa, eu não sou neurocientista, tá? Mas os neurônios, se você não o utiliza, eles ficam lá e fica obsoleto. Porque quando você ativa os seus neurônios em termos cerebrais, ele ganha vida e se multiplica, né? E apaga um, acende outro e tal. Quer dizer, ó, a leitura, sabe? A leitura, ela é uma ativadora dos neurônios do seu cérebro, assim como a escrita. Você vai escrevendo, o seu cérebro está registrando o que você está escrevendo. Então, a gente precisa entender estes mecanismos para compreender daí a importância da leitura. Eu costumo dizer que se eu não tivesse conhecido os livros, quer dizer, a leitura, eu seria outra pessoa que eu nem sei quem eu seria, nem sei. Eu digo sempre assim, eu devo minha vida muito à minha mãe, Rosa, essa minha mãe adotiva que eu adotei como a minha mãe principal, certo? Que eu já falei, lógico, tem meu pai adotivo também, mas a minha mãe era que estava ali comigo o tempo todo, e era uma pessoa simples, semi-analfabeta e tal, mas tinha uma sabedoria imensa, que, eu falar a verdade, de vez em quando eu penso, eu não imagino nem da onde ela tirou aquela sabedoria. Daí que eu acredito que ela trouxe isso na sua alma, né? E então, a gente vai assim, as pessoas às vezes não têm noção das coisas. Esse é o problema da maioria das pessoas, é não ter noção das coisas, né? Então, a leitura, ela ativa o seu cérebro. Pode guardar isso, tá? Hoje está muito em voga as pessoas falar de neurociência, não sei o quê. Tem muita gente enganando os outros também, né? Tudo é neuro, né? É neuropsicólogo, neuromecânico. É um monte de besteira que tem aí, infelizmente, né? Que hoje também a gente vive esse tempo de muita vulgarização, né? As pessoas vendendo falsos conhecimentos, né? Pseudo-conhecimentos, pseudociências. Tem muita gente vendendo isso aí. Né? Mas a verdade é que isso eu sei, pela própria prática, pela própria vivência, pela própria observação, não só da minha pessoa, mas das pessoas com quem eu convivi, todos os clientes que eu tive aí em trabalhos, né? Como psicoterapeuta, como psicanalista, etc. Então, você observando as pessoas, né, trabalhando, estudando, porque você tem que estudar, aí, então, quando você escreve, quando você lê, você ativa o seu cérebro. Eu sempre recomendei para os meus clientes de terapia, no mínimo eles leram um livro, porque eu dei a eles um livro como tarefa para ler. E tinha um caderno. Aí, a minha terapia, por exemplo, cada cliente meu tinha um caderno, onde que ele escrevia. Ele tinha que escrever coisas, exercícios e tudo mais. Então, isso ativa o cérebro da pessoa. Pode ter certeza disso. Tá? Eu não sou neurocientista, essas coisas, tá? Mas isso é a realidade. Se você procurar livros, aí você vai ver que isso que eu estou falando é verdadeiro. Porque o cérebro é ativado de diversas formas. E uma delas é através da imaginação, através da leitura, através da escrita. Você escreve. Porque quando você está escrevendo, você está pensando. E quando você está pensando, você está ativando seu cérebro. Quando você está fazendo uma poesia, uma letra de música, você está ativando o seu cérebro.
certo? Então, porque eu gosto muito de música, então música também é algo que ativa o cérebro. Mas tem que ser música boa, não música ruim, porque música ruim só empobrece, né, o seu pensamento, a sua cultura e tudo mais, né? Então, é interessante pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas ler, né? A leitura para mim, é essencial. Eu, como eu disse, desde a minha infância, ó, quando eu aprendi a ler, eu não parei mais. Estou até hoje lendo. Ainda tem livros aqui para ler que eu fiz algumas trocas lá na feira literária, né? Tem livros aqui para ler desses companheiros aí de jornada e companheiros, né? Então, a gente precisa entender esses mecanismos, porque o ser humano ele se conhece de maneira muito superficial, sabe? É tipo assim, ele se olha no espelho, então eu me olho no espelho, ah, eu tô com olheira, né? Eu tenho umas olheiras aqui, tô com olheira. Ele se olha, mas ele não sabe a razão da sua olheira. Na verdade, é preciso entender as coisas. Então, você precisa se conhecer mais e se conhecer, e conhecer, veja bem, conhecer os mecanismos nessa parte aí física do corpo, conhecer o que rege isso tudo, né? Então eu falo, não, estou falando aqui do cérebro, certo? Mas se você conhece alguma coisa assim, existem várias abordagens terapêuticas, tá? Não é só a psicanálise, não é só a psicologia em si. Existem várias abordagens e já faz tempo, tá? Que tem gente que descobre tem gente na internet, tem gente que descobre alguma coisa, assim, lê um livro lá, tal. Pô, mas tem muita coisa aí que tá, muito conhecimento que tá no mundo faz tempo, certo? Vai no mundo, está no mundo faz tempo. No mundo, no universo. Tem muito conhecimento que está aí faz tempo. A neurociência, ela, ela não é novidade, tá? Daí as pessoas vendem como novidade, mas não é novidade. Desde os anos 50, digamos assim, já se estuda a neurociência, né? Já se estuda o cérebro humano, etc., com outros, às vezes com outra nomenclatura e tal, mas esse conhecimento não é novo, é porque o ser humano nunca usou. Agora tem gente trazendo à tona, logicamente, tem cientistas bons aí na neurociência. Estou falando de cientistas na neurociência, não achistas. Esses que leem um livro e daí acham que já sabe tudo, e daí quer dar curso para os outros ainda, né? É assim que funciona hoje. Então, nós temos, inclusive, no Brasil, neurocientistas de alto porte, certo? Tem um, por exemplo, que eu tenho muita afinidade, que é, por exemplo, né, o Miguel Nicoleles, né? Tem o Siddhartha Ribeiro, que é outro neurocientista de porte. Então, tem vários. Assim, vários que eu falo é uma dúzia, tá? Não é tanto assim. Porque tem um monte de enganador aí falando que é neuro isso, neuro aquilo. Nossa senhora, gente, isso é difícil, né? Aí é que tá, né? Se você é uma pessoa que lê, busca a leitura como informação e tal, você não vai cair, né, nesses golpes. Você não vai atrás dos tais influencers aí que aparecem toda hora na internet, né? Aí parece que, né, pessoas que leram um livro e daí acham que já pode dar curso para os outros, né? Eu vou dar um exemplo. Essa questão da neurociência, por exemplo, tem uma abordagem que era chamada PNL, Programação Neurolinguística. Eu já trabalhei com isso, tá? Então eu sei o que eu estou falando. Então, neurolinguística, ela é oriunda da neurociência, mas a neurociência pura. A neurolinguística é oriunda da neurociência pura. Tá? Entendeu? Quer dizer, você também
Tem gente que fala umas coisas que não existem, né? E tem outros que vulgarizam. Essa coisa, por exemplo, de programar o seu cérebro, né? Programar a sua... Isso, existe formas de você fazer isso, sim. Mas só que são processos. Não é coisa fácil. Sabe? Você tem que. Toda e qualquer transformação existencial, toda e qualquer mudança, ela exige, veja bem, estou falando, ela exige um processo. Um processo com começo, meio e fim. Embora esse fim, eu sempre digo assim, esse fim às vezes nunca tem fim. Porque você tem que estar, o ser humano tem que estar sempre evoluindo, né? Então, não tem fim a evolução. A evolução, ela está sempre acontecendo. Então, mas todo o processo de transformação existencial, tá? Mas pode ser outros tipos de transformações, tá? Exige um processo, tá? Exige um plano, exige procedimentos, exige conhecimento. Na base está o conhecimento, porque o conhecimento é que vai gerar, né, procedimentos. Compreende isso? O conhecimento vai gerar procedimentos, quer dizer, vai gerar ações. Porque o conhecimento sem ação não vale nada, você só fica conhecendo. Aí se vira esses intelectuais que sabem tudo na teoria, mas não sabem nada na prática. Eu conheci uma pessoa que é da área aí da pedagogia, muito interessante, muito conhecedor, mas tudo que você falava com essa pessoa que estava conversando com ela, ela tinha uma teoria para explicar. Ah, isso aí é explicável a partir da teoria não sei do que. A teoria A explica isso e tal. Mas aí você olha para a pessoa e diz, pô, o que que essa pessoa fez com a vida dela? Vamos ser claro, né? O que ela fez com a vida dela? Que vida é essa? Né? Que a pessoa sabe todas essas, tem explicação para tudo, mas, pelo visto, não praticou. Porque muita gente guarda o conhecimento só na teoria. Ah, isso eu já sei. Isso o Sócrates falou. Isso o Platão disse. Não. Mas a questão não é o que o Platão disse, o que o Sócrates falou, o Aristóteles declamou. Não é isso. É a questão é a prática, né? A filosofia, sabe? A teoria, ela tem que se fazer presente na prática para você poder validá-la. Para você dizer, bom, isso funciona. Entenderam? E isso, a literatura, estou falando de literatura de modo geral, tá, gente? Não é só romance, só poesia e tal. A literatura, ela te traz esse conhecimento e ela pode transformar a sua vida. Como eu já narrei para vocês, no meu caso, as boas leituras que eu fiz na vida transformaram minha existência, certo? Quer dizer, fizeram com que eu me tornasse uma pessoa melhor, mais inteligente, quer dizer, entendeu? No sentido de desenvolver o conhecimento e tal, pá, né? Então a literatura, ela é a base, porque lá na antiguidade não existia, né, escrita, não existia literatura, era tudo oral, né? As pessoas contavam as histórias um para os outros, ia passando, né? Os povos indígenas, por exemplo, a transferência cultural que eles faziam era na oralidade. Os mais velhos, os anciãos lá da aldeia contavam a história, né, da tribo deles e tudo mais para as crianças e os jovens, e isso ia só sendo transferido através da oralidade. Mas depois, a partir do momento que, entre aspas, né, criou-se, né, a escrita, então ficou mais fácil de fazer a transferência de conhecimento.
livros, na maioria, né, que eu falo, a maioria, todo livro, ele tem algum conhecimento. Às vezes pode ter um conhecimento mais raso, tal, mas ele tem. E se você for um buscador, você vai encontrar os livros que vão te dar maior conhecimento. Mas isso só vai fazer sentido na medida de que você acionar o conhecimento, né, que você obteve, transformá-lo em ferramenta para agir na sua vida, na sua existência, na sociedade. Então, essa é a importância, né, da literatura, né? Essa é a importância da leitura. É porque você vai aumentar o seu capital, né, seu capital cultural, né, na medida de que você vai ler livros e vai aprender com os livros, né? Com os livros, porque muitos livros são livros de muito saber. Então você vai melhorar o seu saber. Essa é a questão. Só que, infelizmente, a gente vive num país que leva-se mais a sério, né? O futebol, esse futebol aí horroroso, né? Que apareceu aí na Copa do Mundo, por exemplo, né? Deste ano. E as pessoas gastam mais tempo, né? Com distrações do que com coisas que são realmente úteis na vida. Então é preciso, né? Aprender, digamos assim, aprender a vibrar. Né? Vibrar com um livro. Ah, eu abro o livro, leio e tal. Pô, mas que legal, né? Que bom. Oh, eu não sabia isso e tal. Quer dizer, você aguça também o seu discernimento. Você melhora também, né? Você melhora também o seu fazer. Você melhora as suas convivências através da literatura, da leitura. Você pode, por exemplo, ler né? Você pode ler com o desejo de se informar, né? Então, quer dizer, também tem a questão da motivação do leitor. O que você quer? Você quer uma leitura para você evoluir, para você crescer mais, para você desenvolver, por exemplo, aqui nesse meu livro, esse livro aqui, né, sobre autoestima. Esse aqui é a segunda edição. Eu mostrei já hoje aí a primeira edição desse livro. Esse aqui já tem a segunda edição, né? Então, se você quer saber mais, dei o exemplo aqui, sobre autoestima, então você vai ter que buscar uma literatura sobre autoestima. E aí você vai ter que selecionar. Vai ter que olhar aqui, quer dizer, quem é o autor, de onde que vem, papapá, você tem que saber. Então, a literatura é um agente de transformação, gente. Isso é o que eu quero dizer, né? Entendeu? Ontem, lá na Feira Literária, eu estava programada até uma palestra minha, que eu ia falar sobre a literatura, cidadania, leitura, cidadania, etc. Mas o trem se arrastou tanto, né, que daí ficou inviável fazer a palestra, porque daí já entrou lá uma parte, né, musical, etc. Então acabou que eu não fiz a palestra. Então, estou aqui tentando suprir essa lacuna através desse vídeo, tá bom? Eu vou tentar mandar para um monte de gente para eles, né, entenderem. Porque quando eu falei, vou fechar falando da cidadania, né, que é os livros que faz 30 anos que eu escrevi o livro. O ano que vem eu pretendo fazer uma outra edição revisada, atualizada e tal. Então, desse livro aqui, que eu mostrei os outros aí, esse aqui é a terceira edição. Eu não tenho mais esse livro, já. Tenho só esse. Uma coisa então, para fechar esse aqui, depois você pode, não precisa assistir o vídeo inteiro, né? Você vai vendo por partes, né? A internet dá essa oportunidade, né? De você ver o livro, o vídeo
pausado. Você vê um pedaço hoje, outro amanhã, tá? Porque eu vi que o tempo aqui já foi tá indo longe, né? Pouco. Mas é o que eu tenho para dizer hoje. Então, uma coisa que é fundamental na vida de cada um de nós aqui, no nosso país, é a cidadania. Há muita gente nem entende, nem sabe o que é cidadania e pensa que cidadania é só aquela coisa, como é que é, aquela definição aí escolar, né? É direitos e deveres do cidadão, não é só isso. A cidadania é na prática, né? Cidadania. Cidadania é você atuar como um cidadão consciente, tá? Não é como um cara que vende o voto dele, o cara que troca o voto dele, o cara que vota em políticos corruptos, o cara que não sabe votar. O cara e a cara, né? Quer dizer, todos nós estamos nesse balaio. Então, cidadania é você conhecer realmente quais são as suas responsabilidades enquanto cidadão do país aqui, tá? E você só é cidadão quando você exerce com responsabilidade a sua cidadania. Fora disso, você é um indivíduo que está por aí sendo manipulado o tempo todo. Mas hoje eu vou ficar por aqui. Outra hora eu volto a falar só de cidadania. Eu já falei bastante. Se você for lá no meu canal, né, no YouTube, é onde eu vou pôr também esse vídeo, você vai encontrar um monte de vídeos que eu falo sobre cidadania, tá? Então é isso aí, gente. Então, olha, não esqueça, vamos fazer um esforço para ler. Vamos a, sabe, se ninguém nunca te estimulou a ler, comece agora. Crie você o seu estímulo. Você é que tem que se motivar para ler, para apreciar a literatura em todos os níveis, entendeu? Você pode começar com um livro mais simples, tal, e aí você vai evoluindo. É assim que acontece, ok? Então é isso aí. Tudo de bom para vocês e um grande abraço aí para todos os escritores independentes do Brasil, né? Que para mim, já falei, né? Nós somos os heróis dessa resistência, né? Porque a gente tem que resistir e continuar batalhando pela cultura nossa e aumentar e melhorar, né, o nosso capital cultural, o nosso capital, né, de conhecimento. A gente tem que ampliar o nosso conhecimento o tempo todo, e isso se faz muito através da leitura e da boa literatura, em todos os níveis, tá? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.